Amados nubentes, Mateus e Carolina, seus familiares, seus amigos, suas testemunhas, querida comunidade do coro, que nos abrilhanta com a música de qualidade. Um casamento começa bem quando a música é também de qualidade. Uma música que não exalta a libido, nem a tirania da carne, mas invade o profundo da alma com a melodia que faz cantar os louvores de Deus. Por isso os nossos parabéns ao grupo do canto, ao nosso coro. Neste 24 de janeiro de 2026, o Mateus e a Carolina vêm diante do altar para realizar um sonho, receber a bênção para a união matrimonial dos dois. E o altar é profundamente ligado com o sacramento do matrimônio. Nós, católicos, na esteira daquilo que Jesus quis para a sua igreja, nós celebramos 7 sacramentos. O primeiro é o batismo. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós, como muito bem definiu o Concílio de Trento no século XVI. Seu batismo abre as portas do católico para os outros sacramentos, é porque o sacramento do batismo precisa também dos outros sacramentos para consolidar no coração do crente, do católico, a Páscoa de Cristo. Porque todos os sacramentos contemplam o mistério da Páscoa, todos eles. Também no matrimônio, a união do esposo e da esposa, celebrados pelos dois, porque não é a igreja que celebra o casamento dos noivos, são eles. O sacerdote ou o ministro é apenas uma testemunha qualificada da igreja para assistir às promessas do ato matrimonial. A matéria do sacramento do matrimônio é o consentimento, profundamente livre, ungido por Deus. E os ministros do matrimônio são os noivos, os nubentes. E o casamento na Igreja Católica, como nós o entendemos do ponto de vista teológico, espiritual, ele tem as suas raízes na Sagrada Escritura. Nós escutamos o relato da criação. A Sagrada Escritura traz para nós essa beleza do relato da criação. É um relato religioso, espiritual, ungido. Não é um relato científico, é religioso. A Bíblia não quer ser um livro de ciência. Ela quer ser um livro de verdades religiosas, de verdades eternas. E a Sagrada Escritura diz: o homem deixa a casa dos seus pais para unir-se à sua esposa. Veja que coisa bonita, gente. Que extraordinário. Já no Antigo Testamento, e todo o povo da Antiga Aliança, o povo judaico, seguiu na esteira deste bonito ensinamento de nosso Deus. A unção da união do homem e da mulher vem de Deus, não é da vontade humana. O querer humano que faz essa mediação do conhecimento da família do outro, da outra, dos temperamentos, do discernimento. Não, nós vamos juntos celebrar o nosso matrimônio, consagrar os nossos corpos a Deus, abrindo a janela do nosso matrimônio à procriação,
e a educação dos filhos, até que a morte nos separe. O povo de Israel, nós podemos ler em todos os livros da Sagrada Escritura, faz referência ao matrimônio. E aqui eu cito o livro Cantares dos Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que é um livro bíblico que não fala nenhuma vez a palavra Deus, mas relata o encanto de uma noiva por um noivo, de um homem por uma mulher. E quando a gente lê o Cantares dos Cantares na Sagrada Escritura, a gente assusta e pensa, mas o que é isso? Declarações de amor, referência aos seios. Mas ali, o autor bíblico, ungido pelo Espírito Santo, por isso a Bíblia segue o princípio da inerrância. A Bíblia não erra, porque ela é divinamente inspirada. Repito, a Bíblia não é para provar nada da ciência. A Bíblia é para falar da eternidade dentro de nós, que nós temos uma alma que veio de Deus e a Deus vai voltar. Ignora os ateus, os materialistas, os comunistas, que não pensam na transcendência. Ou as loucuras de Nietzsche, de Sartre, de outros filósofos existencialistas, que acham que a transcendência é aqui, em cima daquilo que os nossos sentidos podem captar. Não, a transcendência é para além daquilo que nós possamos sentir, enxergar ou tocar. E nosso Senhor vai nessa mesma esteira, como no Evangelho de Mateus 17, esse clássico sobre o matrimônio, como outros textos também que falam. Que Deus diz, não separa o homem o que Deus uniu. O livro do Cântico dos Cânticos fala desta união do amado com a sua amada. Sem dizer o nome de Deus, porque ali o amado é Deus e a amada é o povo de Deus. Quando a gente vai ler o livro dos Cânticos, tem que ser nesta perspectiva. Ali não é um homem e uma mulher, mas é Deus e o seu povo. Na antiga lei. Na nova lei, Jesus vai dizer, através do apóstolo Paulo, Cristo é o esposo e a igreja a esposa. Olha que bonito. Que grandiosidade isso. E nosso Senhor, respondendo aos fariseus maldosos, incautos no nível da experiência de Deus, porque liam as Escrituras apenas com um olhar de radicalismo, sem misericórdia, sem a grandeza de Deus. É permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? E Jesus responde claramente, mas vocês nunca leu que o Criador desde o início fez o homem e a mulher? E diz, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Aqui, meus irmãos, nosso Senhor está jogando uma palavra muito profunda, que para compreender esse texto, a gente precisa ter um pouquinho de filosofia tomista, aristotélica, que é a filosofia do ontos. O ontos, no grego, significa o ser. Cada pessoa é um elemento ontológico, é um ser invisível. O nosso corpo é visível, mas a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa liberdade são operações da nossa alma, da nossa transcendência, da nossa sobrenaturalidade. Já não são dois, mas uma só carne. O matrimônio une duas liberdades, duas vontades, duas inteligências num projeto unificado de amor.
Um amor que não é somente relacionado à carne, ao ato íntimo prazeroso do casal, mas esse amor precisa ser aberto à vida, aberto à geração e à educação da prole. Os filhos não são uma maldição, mas uma bênção. Outro dia uma mulher que queria que eu desse uma bênção, eu dei a bênção para os seus 8 cachorros. Eu perguntei a ela, mas você não teve filhos? Deus me livre. Eu tive um marido, mas depois separei dele, arrumei outro, mas nunca quis ter filhos. Eu gosto mesmo dos meus cachorros. Bom, ela não entendeu porque ela não tem uma fé esclarecida. Ela tem uma fé mítica, uma fé diluída naquilo que é da natureza, da naturalidade do ser humano. Ela não foi evangelizada. O cachorro, os animais, não possuem liberdade, não possuem a vontade, porque não possuem inteligência, porque não possuem alma. A alma dos animais, ela é vegetativa. Ela encerra o seu ciclo com a matéria dos animais. O ser humano não. Nós fomos criados para a eternidade. E a grande pergunta que se faz diante de um ato de arrependimento, de um exame de consciência, é a pergunta: onde eu quero passar a eternidade? No momento nós estamos dentro de um mundo material, de uma esteira material. Mas ao morrer, a alma deixa o corpo na qual esteve encarnada por obra de Deus. Por isso o corpo deve obedecer à alma e não a alma obedecer ao corpo. Hoje, quando eu rezava com um drogado no meio da rua, ali no centro da cidade, que veio me pedir dinheiro, um jovem com seus 30 e poucos anos, braços fortes, pernas fortes, podia trabalhar, mas veio pedir dinheiro para tomar o café. Mas não, o seu café é o crack. Não, eu só pito maconha. Não, mas você usa crack também, eu estou vendo dos seus olhos, do seu rosto. Esse jovem não tem o domínio espiritual sobre o corpo. Ele se transtornou entrando nas drogas. A droga é um caminho sem volta, o alcoolismo é um caminho sem volta, a pornografia é um caminho sem volta. São vícios terríveis que dominam a vontade, a liberdade e a inteligência das pessoas, roubando-lhes a grandeza de alma. O ser humano nunca pode ceder aos apetites do nosso corpo. Não é fácil vencer o corpo, vencer a nossa libido, vencer o nosso desejo de comida, de bebida, de sexo. Não é fácil, mas é possível. E nós só seremos totalmente livres quando nós somos capazes, com a nossa inteligência, de refrear os nossos sentidos. Porque já o velho filósofo Platão, no século III a.C., na Grécia, ele dizia: os sentidos nos enganam. Quantas vezes de noite você vai passando num lugar escuro a cavalo, como lá perto da minha casa onde nasci, que o pessoal dizia: a gente passa a noite ali e vê um caixão de defunto. Aí meu pai, muito céptico, falou: mas caixão de defunto? Uns 3 falaram. Disse: meu pai, eu vou para lá. Botou a espingarda no ombro, montou no cavalo e foi. De fato, naquela pequena claridade das estrelas, ele viu o negócio, mas parece que é um caixão. Quando ele meteu a lanterna, era uma folha da bananeira que rotava pelo vento. Os sentidos nos enganam. Enganam muito. O matrimônio, meus queridos noivos, Mateus e Carolina, que nós chamamos de Carolzinha. Hoje vocês começam uma história a 2. Esta fundamentação humilde que eu fiz aqui
é para dar base ao que eu quero dizer para vocês. Nós nascemos, nós existimos para conhecer. Deus nos fez com a capacidade de nos conhecer. E ninguém pode dizer, eu me conheço totalmente. Ninguém se conhece totalmente. Nós temos influências já do útero da mãe, da nossa infância, dos nossos traumas. Ninguém pode dizer, eu me conheço totalmente. Não, a gente não se conhece totalmente. A gente vai conhecendo aos poucos. Agora vocês imaginam um matrimônio. É um mistério. Duas vidas, dois mistérios, um homem e uma mulher que se unem para construir uma vida juntos, para gerar os filhos, para preparar todos os dias para a morte, com a alegria da Páscoa que o batismo deu, que o matrimônio conferiu, para viver nesse mundo nosso que a Salve Rainha chama de Vale de Lágrimas. O nosso mundo é isso. A gente vive muito mais sofrimento do que alegria. Quantos de vocês que estão aqui já com o coração aperreado porque tem problemas para resolver, problemas grandes, e você já está pensando como é que vai ser segunda-feira, quando eu estiver aqui na justiça, quando eu estiver aqui na empresa, quando eu tiver que fazer isso e aquilo para resolver esse problema. E a gente sofre, a gente não dorme. No matrimônio, o esposo e a esposa devem partilhar dos mesmos problemas. O problema dela precisa ser partilhado por ele. O problema dele, igualmente, por ela. Se morre alguém dele, ela deve chorar com ele. Se morre alguém dela, ele deve chorar com ela. Isso é o matrimônio. Só é possível viver bem o matrimônio se a gente compreende isso. É um morrendo pelo outro. Santa Teresinha diz, na vida a gente ama e sofre, e é verdade. E o matrimônio é um lugar de amor sofrido. Você tem que dialogar, tem que pedir perdão, tem que reconciliar, é doloroso. Eu lembro quando meu pai falecido, minha mãe também já falecida, eles brigavam, e às vezes ficava 3 dias de mal. Aí meu pai, eu era mais velho, com 10 anos ali, 9 anos. Menino, vai lá, diga isso para sua mãe, pergunta isso para ela. Porque ele não tinha abertura de alma para ir fazer as pazes. Eu ia, minha mãe respondia. Outra hora ela pedia, vai lá e pergunta ao seu pai isso. A gente achava aquilo muito estranho. Um dia minha avó chegou lá em casa, eu disse, vó, que era minha madrinha de batismo. Falei, mãe velha, meu pai e minha mãe estão de mal. Ela falou, como? Está de mal. E meu pai tinha medo da mãe. E minha mãe uriçou ele lá, levou ele lá no curral. Debaixo da tenda, lá perto daquele toco de amarrar os boi. E deu uma chanfrada nele e fez ele fazer as pazes com minha mãe. Porque ele queria espancá-la. Ignorância, burrice. O matrimônio deve ser uma escola de perdão, uma escola de amor. Agora, sem Deus, sem igreja, sem sacramento, ninguém vive o matrimônio bem. Pode viver aos trancos e barrancos. Assim como vocês têm na casa de vocês a mesa da refeição, onde vocês devem sentar para comer, desligar o celular, conversar na hora da comida, pelo menos uma vez por semana, essa mesa é importante. Como a mesa do casal, que é a cama, onde o casal passa parte da sua vida deitado os dois naquela cama. Não tem que sair da cama e ir para outra cama. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até o fim da vida juntos. A cama do casal é também uma mesa, é um altar do amor do casal, do diálogo, do estar juntos, do alegrar juntos, do sonhar juntos. E essa última mesa, que é o altar, onde o casal deve se alimentar profundamente de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, escutando a palavra, trazendo ao coração a mensagem de Deus e tomando a Eucaristia que sustenta a nossa fé, que guarda o nosso coração para Deus. E como vocês são católicos,
eu não poderia deixar de concluir com uma referência a ela, a Santíssima Virgem Maria, esposa de São José, virgem, que deu à luz a Cristo por obra do Espírito Santo. Uma família que tem Nossa Senhora, São José, como intercessores, nunca vai separar. E a Eucaristia é o sacramento da unidade, o sacramento da comunhão. Na vida de vocês casados é fundamental. Mas não só a missa, mas ir na capela do Santíssimo também, os dois, para rezar, para adorar. De vez em quando faça isso, na correria da vida. Vamos lá no Santíssimo, mesmo que 5 minutos. Eu digo para vocês, um casal que visita Jesus no Santíssimo Sacramento, que reza o terço, que participa da missa aos domingos, jamais vai separar. Jamais. Porque fica blindado contra a pior obra, que é a do demônio, o inimigo de Deus, que a todo custo quer fazer cair as famílias. Porque o matrimônio instituído por Deus é de direito natural, instituído por Cristo, não foi a igreja que instituiu o matrimônio, ele é de direito divino. Cria um grande ódio no demônio. Por isso que o demônio faz tudo através dessas ideologias que nós vivemos, desse esquerdismo maluco que nós vivemos no mundo, que é contra a família, que é a favor do aborto, que é a favor da desconstrução do gênero, que é a favor de você criar pessoas incompreensíveis, que não compreendem nem a si mesmas. Isso é uma ação do demônio. Se vocês lerem os estatutos desses partidos marxistas, comunistas, que tem vários aqui no Brasil, vocês vão ver que na pauta deles está o aborto em todas as circunstâncias, até o 9º mês, a desconstrução do casamento, porque a igreja, a Sagrada Escritura, prega o matrimônio entre o homem e a mulher. Isso é de direito divino. A igreja não é contra quem vive o contrário, a gente respeita, mas a nossa fé precisa ser respeitada. Eles querem respeito, mas não nos respeitam. E nós somos católicos, nós não somos um monte de lixo, um monte de massa mole. Nós temos que ter critérios de firmeza no nosso caráter e se impor a essas coisas. E assumir o nosso batismo, assumir o nosso matrimônio com amor e com verdade. Não há caridade sem verdade. A gente concorda com tudo. Não. Nós concordamos com aquilo que a Sagrada Escritura revelou para nós, por obra de Deus, o que a igreja nos ensina, isso é a verdade que nós seguimos. Quem não segue o nosso caminho, te respeita. Mas assim como exige o nosso respeito, nós também precisamos ser respeitados. Agora virou moda essa gente entrar dentro da igreja na hora da missa, jogar coisa no altar, quebrar as nossas imagens, profanar o Santíssimo. Nós não vamos aceitar isso. A nossa fé precisa ser respeitada. Nós ainda temos um tiquinho de liberdade. E nós queremos livres ser respeitados. Nós respeitamos os outros porque nós queremos ser respeitados. Nós queremos que o matrimônio seja respeitado, não seja vilipendiado pela desconstrução cultural marxista que se impõe ao mundo como se fosse a cereja do bolo. Qual é o tipo? Qual é a vivência das pessoas que se opõem à família, que se opõem à vida, promovendo o aborto, a desconstrução do gênero? Qual é o tipo de vida dessa gente? Eu não quero para mim nem para ninguém. Eu acho que nós temos que ser unidos. Nós estamos num tempo que os católicos precisam ser mais unidos. Nós precisamos professar a nossa fé. Muitos de vocês que não estão vindo à missa aos domingos e são batizados na igreja católica, como você vai prestar contas a Deus? Como que você vai chegar na hora da morte, na hora que a sua alma sair do corpo para voltar de onde veio, para Deus?
Como que vai ser isso? Quais são os tesouros, talentos que você tem nas mãos para apresentar a Deus? Vício, pornografia, prostituição, sexo livre, aborto, prática homossexual e tudo mais? É isso que você vai apresentar para Deus? Bestialidade? Crimes, corrupção, mentira? Não. Nós queremos apresentar uma alma limpa, consciente de ter vivido a sua liberdade, a sua vontade e a sua inteligência de acordo com a vontade de Deus. Que Nossa Senhora e São José os guarde nesse grande caminho do matrimônio de vocês e que no final da vida vocês possam ter a morte santa, ladeada de bons filhos, assim seja. Amém.